Adivinhem vocês quem tá aqui aproveitando a nap das crianças pra gravar 20 mil vídeos? Fala, galera, beleza? Voltei pra poder falar pra vocês de uma coisa que deixa a au pair louca no processo, tá? Porque preencher perfil, você fica confusa, né? Preencher application. Mas daí, você pode pedir ajuda, você pode olhar no Google, você pode corrigir, você manda pra sua agente. Eu queria falar de outra coisa. Fiquei online. E agora? No momento em que você fica online, você surta. Eu lembro até hoje que eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô online. Eu vou embora mesmo. Tipo, é real. Eu não acredito que eu tô indo embora. Mas daí o teu coração, ele começa a surgir um monte de dúvida. Acontece, né? Você preencheu o seu application, você enviou pra agência. E na hora que a agência te dá o ok, que eles te dão um approval, você fica online. Que como eu falei no outro vídeo, você fica disponível para que as outras famílias, elas vejam você. E nesse momento você começa a surtar, começa a se perguntar e começa a ficar atualizando aquele negócio 24 horas por dia. Se você tiver um notebook, você vai quebrar o seu F5. Se você tiver um celular, o seu dedo ele vai cair. E você vai continuar atualizando, porque é isso que toda au pair faz, tá? Se você não faz isso, tem alguma coisa estranha. O que pode acontecer? Pode acontecer que no mesmo dia você já vai ter família, pode ser que na mesma semana você já tenha família, pode ser que você só tenha família 2 meses depois. Mas eu queria deixar vocês preparadas para que no momento que a família aparecer, você não entre em pânico. Independente de qual seja esse momento. Vamos às dicas preciosas para você poder se sair bem na entrevista com a host family. Primeira coisa, eu já falei que meu inglês era o caos quando eu tava vindo pra cá. Meu inglês era um negócio assim que não, ele era quase zero, ele quase não existia, quase não tinha inglês. Então, eu precisei me preparar muito pra entrevista, porque eu não sabia muito bem. Então, eu tinha muita dificuldade. Eu não sabia como ia ser, eu não sabia o que ia acontecer. Então, as minhas primeiras 3 entrevistas foram com uma host family, que a mulher era indiana. Ou seja, o accent dela já não era muito bom e ela morava no Texas, né? Aquela coisa que mistura 2 accents, já era um pouco difícil de entender. Mas, de certa forma, eu consegui entender ela melhor do que eu entendi a minha host hoje. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que os sotaques, eles vão variar. Tem sotaques que são mais difíceis do que os outros. Todo mundo sempre usou o Texas, todo mundo sempre usou esses lugares assim, mas tem vários sotaques muito difíceis. Muito difíceis, por exemplo, o sotaque de Nova York, ele não é fácil de ser entendido. O daqui da Geórgia, ele não é fácil, porque são sotaques completamente diferentes. E por isso que é bom você assistir série, você assistir essas coisas, porque você acostuma o teu ouvido a entender todos os sotaques. E a da minha host, em especial, ela é de West Virginia, ou seja, a família dela é toda meio que da roça, sabe? O que quer dizer que, misericórdia, era tudo embolado, eu não entendia. Eu não vim aqui pra falar da minha experiência, eu vim falar pra vocês do que eu fiz, né, em si, pra poder me ajudar. Primeira coisa, antes de começar a entrevista, né, antes de fazê-la, eu li o perfil deles de cabo a rabo e eu selecionei as perguntas que eu queria fazer. Eu não botei na minha cabeça, gente, eu anotei. Sabe papel e caneta? É pra isso que ele serve, é nessa hora que ele serve. Então, já facilita, porque nessa que você tem que formular a pergunta antes, a tua cabeça ela já começa a pensar. Ela não vai falar, tipo, do you have any questions? Você vai ficar, tipo, deixa eu ver aqui qual... Não, você já tá com a pergunta já assim, ó, papum na sua cabeça. E apesar de eu não ter mentido o meu nível de inglês, foi melhor eu já ter ela adiantada na minha cabeça, mais ou menos ali, do que chegar de qualquer jeito e não conseguir formular a pergunta porque eu tava nervosa. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha entrevista no notebook. Eu peguei aqueles post-its coloridinhos, sabe? Mas você pega um caderno, whatever. Mas eu preferi fazer dessa forma. Eu peguei post-its colorido e eu fiz várias perguntas e eu colei, tipo, em volta da tela, assim, sabe? Em volta da tela do notebook. Porque eu não precisava ficar olhando pra baixo pra ficar lendo. Eu tava falando com ela e lendo as perguntas e lembrando do que eu precisava falar. E, gente, isso me ajudou muito. Me ajudou demais. Me ajudou, assim. Então, não deixe de fazer isso, porque vai te adiantar e você já vai ter questão de como se portar na entrevista. Eu acho que cada um tem que ter um feeling, assim, né? De como é que tá andando a entrevista. Na minha entrevista, eu fiquei muito à vontade para fazer muitas perguntas. Mas na primeira mulher, ela perguntava mais do que eu. Então, eu só deixava ela ir perguntando, sabe? E eu não ficava cortando. Americano geralmente não corta o que o outro tá falando, tá? E principalmente se você é carioca, não corta as pessoas, porque isso é mania de carioca. Nem brasileiro de outros lugares gosta disso. Então, não corta. Deixa eles falarem e quando ela te perguntar,
você tem alguma pergunta, ou então se ela der um espaço, né, do que ela tá falando, assim, que uma pergunta vá se encaixar, você pergunta ali no meio, mas você não atropela o que a pessoa tá falando, tá? Tenta não ficar muito nervosa, eu sei que é difícil, eu sei que misericórdia divina, você quer morrer, mas tenta não ficar muito nervosa, tenta não passar nervosismo. Enfim, tente estar sempre sorrindo, sempre com uma cara de tranquila. Você não precisa estar tipo, hello, host family. Mas você precisa prestar tranquilidade, fala normal. Seja você, sabe? Eu acho que uma das principais dicas da entrevista é seja. Tem uns quilos passando ali, misericórdia, tomando susto. A dica é seja você. Porque eu acredito muito nisso, gente, que o teu match, ele não é só com a tua qualificação, não é só com o que a família precisa, é com a personalidade de vocês. A personalidade de vocês, ela precisa combinar também. Eu não tô dizendo que é tipo um namoro, sabe? Que super tem que se encaixar, que se não for maravilhoso não vai servir. Mas tem que ter harmonia entre o pensamento de vocês com a personalidade de vocês. Então, eu fui muito eu na minha entrevista. Na minha segunda entrevista mesmo com ela, eu anotei o que eu ia perguntar. Não deu tempo de eu fazer os post-its. E eu falei com ela, deixa eu ler aqui o que eu vou perguntar, que senão eu vou esquecer. Tipo, na frente dela, e ela ficou rindo. Aí eu falei que senão eu vou ficar falando que as crianças são fofas, que era só isso que eu falava. Oh, they're so cute. Aí eu falei, eu vou ficar falando que as crianças são fofas, eu não vou te falar o que eu quero perguntar. Então ela viu que eu, tipo, tava sendo muito natural, muito eu, e isso trouxe credibilidade. Principalmente porque eu era a primeira ao pé. E ela conseguiu confiar em mim a ponto de me trazer do meu país pra dentro da casa dela com um monte de criança pequena pra cuidar. Então é isso, seja você. Vamos fazer as perguntas, tá? A minha orientação, como eu falei, não é uma regra, você vai sentir como tá indo a tua entrevista, mas a minha orientação é que na primeira entrevista você só pergunte coisas sobre as crianças. Pergunta tudo que vier na tua cabeça sobre as crianças. Eu perguntei se eles tinham alergia a alguma coisa, o que eles gostavam de fazer, se eles ainda tiravam cochilo durante o dia. Eu fiquei inventando 500 mil perguntas das crianças, entendeu? Assim, toda pergunta que vinha na minha cabeça de criança, eu perguntava. Eu perguntei, por exemplo, se eles choravam quando os pais saíam, se eles brigavam muito entre si, porque a idade deles era próxima, como é que era a questão da criação deles, né? Como é que era o jeito deles de tipo, educar as crianças, o que eles achavam legal, o que eles não achavam. Eu perguntei um monte de coisa assim. Aconteceu que, na minha entrevista, ela começou a perguntar muito de carro, de acidente de carro, de andar de carro. E eu perguntei, ela falou alguma coisa da cidade, e eu perguntei alguma coisa sobre aqui, perguntei pra ela se eu ia ter carro. Tipo, logo na primeira entrevista eu perguntei. E aí ela falou que sim, e depois eu fiz mais perguntas sobre o carro, sabe? Depois que a gente foi falando por e-mail. Mas, dependendo do caso, se não tiver espaço na tua conversa pra poder falar dessas coisas, não fale sobre os benefícios na primeira entrevista. Você tem que saber, sim, dos seus benefícios. Você tem que deixar tudo muito claro. Mas na primeira entrevista, se interesse pelas crianças. Porque sabe o que vai aparecer? Vai aparecer que você tá vindo aqui pra ter um carro. E apesar desse ter sido um requisito pra mim, isso não foi o motivo pelo qual eu vim pra cá, sabe? Então você foca primeiro nas crianças e depois você foca nos benefícios pra você, porque isso vai fazer você decidir se você quer vir pra cá ou não, né? Com aquela família que você tá conversando. Aí acabou a entrevista, né? Você manda uma mensagem pra Host Family falando alguma coisa sobre a entrevista. Eu lembro que na minha entrevista a minha internet estava horrível e eu não conseguia entender muita coisa do que ela falava. Então eu mandei uma mensagem agradecendo, falando que eu adorei falar com ela, que ela era muito legal e que, tipo assim, e que se ela tivesse alguma pergunta era pra ela me mandar por e-mail e tudo mais, que eu tava disponível pra tirar qualquer dúvida dela, né? Que eu tava disponível pra tudo. E eu pedi desculpa pelo meu inglês. Mas, gente, não peçam desculpa pelo seu inglês, tá? O seu inglês, ele não é bom porque você não é americano. Então, aceite que dói menos. Não precisa ficar pedindo desculpa pelo inglês. Isso é erro de principiante, sabe? Não peçam desculpa pelo seu inglês, porque, tipo, não tem necessidade. Mas se você viu que a sua entrevista ela não foi bem, que você não conseguiu falar, você fala que, tipo assim, olha, eu espero que você tenha conseguido me entender.
apesar do meu inglês ainda não ser fluente. Se ficar alguma dúvida, confirma comigo por e-mail, que eu vou estar feliz em te ajudar. Mas não precisa pedir desculpa pelo seu inglês, porque o seu inglês ele não vai ser perfeito, gente. Você não nasceu aqui e eles já vão, tipo, te admirar pelo que você já consegue falar, sabe? E daí, se a Host Family pedir pra marcar uma segunda entrevista, isso é um ótimo sinal. Mas, geralmente, eles vão já te fazer algumas perguntas e vão pegar um feeling, sabe, por e-mail. A gente trocou muita pergunta por e-mail. Eu perguntei um monte de coisa pra ela, me perguntou um monte de coisa. E daí ela me mandou um e-mail falando, tipo assim, que achava que eu era um great fit pra família dela. Então já deu a entender que ela tava querendo match. E daí ela marcou uma segunda entrevista comigo e eu vim achando que ela ia me perguntar um monte de coisa, mas não, ela só mostrou a casa, me mostrou as crianças e não falou nada. E aí eu fiquei tipo, tá, ela quer match ou ela não quer o match, né? E aí, sei lá, passou um dia, ela mandou um e-mail perguntando se eu ainda tava interessado neles, porque eles queriam muito que eu viesse pra cá. E que ela já tinha conversado com o esposo dela, que tava tudo certo e tal. E aí foi lindo, foi mágico. Chorei. Eu fiquei dando, tipo, eu não acredito que eu tô indo pros Estados Unidos, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Mas esse vídeo não é um vídeo, né? Eu ia falar que não era tão longo, mas tá longo já. Mas ok. É um vídeo só pra poder passar pra vocês de como se portar na entrevista. É questão de roupa, gente. Também não se esqueçam. Roupa tampada, tá? Você não precisa ficar de burca, mas você não vai ficar de decote no meio da entrevista. É uma entrevista de emprego. Então, foque nisso. Seja você e converse. Vai de acordo com que a conversa fluir, sabe? Se te derem liberdade pra você perguntar, você pergunta. Se não der, você não pergunta. Mas não atropela e nem fala de menos, sabe? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque eu já vi família reclamando que quando ia fazer entrevista a menina não falava nada, porque tava muito nervosa. Então, respira, ora. Se você não é uma pessoa que ora, então, sei lá, faz um antes da entrevista, mas faz qualquer coisa que vai te trazer paz e que te deixe confortável na hora da entrevista, tá bom? É isso. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.